quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora e hoje em História nós vamos falar sobre o café. Você já parou para pensar na origem dessa bebida tão comum na mesa dos brasileiros? Bom, nesse capítulo, vamos estudar a produção de café no Brasil, a importância dela para a economia do país e também conhecer a mão de obra que trabalhava diretamente nessa produção. Assim, nós conseguiremos responder algumas questões, como qual era a origem desses trabalhadores? Como chegaram ao Brasil e por que vieram? Como eles viviam? E, por fim, de que forma a produção de café está relacionada ao crescimento das cidades brasileiras? Atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo. Ele é originário da Etiópia, mas no passado também era cultivado em vários outros lugares. O interesse dos etíopes e de povos vizinhos por essa planta cresceu tanto que o seu consumo foi incorporado em diversas culturas. Você sabe como as primeiras sementes de café chegaram ao Brasil? Bom, isso aconteceu em 1727, quando Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas da Guiana Francesa e as plantou no Pará. Aos poucos, o cultivo e a produção de café se expandiram para outros estados, sendo o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo os principais produtores. Esse mapa mostra os estados brasileiros que mais se destacaram na produção de café na época. Você vê aqui São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Assim como aconteceu com a produção do açúcar, a criação do gado, a mineração, a produção de café foi muito importante para o desenvolvimento do nosso país, assim como nós o conhecemos hoje. O cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar, a descoberta do ouro, o transporte de determinados produtos como couro, leite, queijo e carne, por exemplo, transformaram completamente os espaços rurais do Brasil. Em locais distantes do litoral, por causa da circulação de pessoas e de produtos, foram surgindo então vilas e cidades. Muitas vezes pequenos povoados que se tornavam vilas e depois cidades. Então, muitas dessas vilas e cidades foram fundadas e se desenvolveram por causa da produção do café. A importância dessa produção foi enorme. A cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, surgiu por causa da produção de café. Em suas propriedades rurais, os cafeicultores se dedicavam à produção, usando como mão de obra trabalhadores que moravam próximo às plantações, então formando essas comunidades, né, como se fossem alguns povoados ali por perto. Para essas pessoas, o café era muito importante, era essencial, uma vez que através dessa produção eles construíram diversos edifícios, como moradias e igrejas, além de estradas. Assim, se deu de forma gradativa o crescimento do país, junto ao crescimento dessa produção, então. Essas comunidades cresciam e se tornavam cidades. Essa imagem que você vê é de uma fazenda no interior de São Paulo, com um extenso cultivo de café na década de 40. O próximo vídeo traz alguns exercícios sobre essa produção tão importante no Brasil.